Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura e se trata do incrível Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Nessa ediçãozinha aqui, que tem de sebo, tem inclusive os poemas escolhidos, né? Não é toda a Lira dos 20 anos, mas eu só li mesmo Noite na Taverna aqui, que é um pouco antes da metade desse livro aqui. Para quem não conhece, Álvares de Azevedo é muito conhecido como um dos grandes autores ali, se não o grande autor da nossa segunda fase do romantismo aqui no Brasil, né? Mais conhecido como ultrarromantismo ou mal do século, né? Da qual se inspirava ali em temas mais góticos, mais voltados para morte, terror, algo que era inspirado inclusive em Lord Byron, Mary Shelley, né? Coisas que faziam lá na Europa a respeito de Frankenstein, Drácula. E aqui, Álvares de Azevedo, nesse livro, ele traz um pouquinho disso. Ele foi lançado ali depois da morte dele, né? Então é um livro póstumo. Aí você fica na dúvida se esse livro aqui realmente estava nas pretensões do próprio Álvaro de ser divulgado, porque assim, é um livro que destoa muito, né? A gente vem acompanhando, por exemplo, livros do próprio período do romantismo, tanto da parte indianista ali, da, da primeira e da terceira geração, por exemplo, e esse aqui é um livro que destoa, né? Traz algumas características do período, né? Como, por exemplo, a força aqui feminina, a idealização da mulher perfeita, também em contrapartida, o poder que essa mulher influencia os relacionamentos aqui dessas personagens, também é bem característico do período do romantismo. Vale lembrar também que o próprio Álvaro, né, morreu cedo, morreu com 20 anos de idade. Então, se a gente for fazer uma projeção, imagina o quanto ele não tinha deixado de legado se ele não tivesse morrido tão cedo, né, decorrência de problemas respiratórios. E poderia ser um grande autor, mas poderia também ter uma vasta obra, né? O que a gente tem dele é pouco, então fica aquela sensação de que podia ter mais, né? E aqui Noite na Taverna vai ser um livro que a gente chama de moldura, porque você vai ali ler essas histórias, tem gente que encara isso como um livro de contos. E o livro Moldura é uma história que ela carrega outras histórias dentro de si. Por exemplo, aqui dentro de Noite na Taverna a gente vai acompanhar uma galerinha que está nessa taverna, estão bebendo, estão ali comentando sobre coisas da vida, existencialismo, religião, espiritismo, coisas bem assim que a gente conversa quando a gente vai pro barzinho. E eles estão conversando sobre isso. E nessas conversas vão surgir o quê? Como se fosse, digamos assim, um desafio para contar histórias sobre horror e morte, coisas vividas, enfim. E cada um vai contar a sua história, né? E cada capítulo vai ser estruturado nessa história, né? São esses rapazes, eles estão ali contando essas narrativas e depois no final tem um grande enlace dessas narrativas todas, um desfecho. Então por isso que essa história é uma moldura, né? A moldura que se trata desses rapazes dentro da taverna e o que tem dentro dessa moldura é o quê? São as sub-histórias que cada um vai contar a respeito ali daquele tema que ele escolheu. E assim, são histórias horríveis. As histórias aqui, nenhuma tem um final bom, né? Por quê? Como eu falei, os temas mais propícios desse período, que em qual ele se inspirou aqui, Lord Byron, era o gótico, o horror, né? A gente vê muito isso em Frankenstein, Drácula, enfim. E aqui tem muito disso. Aqui tem canibalismo, aqui tem necrofilia, aqui tem incesto, tem assassinato, tem abortos também, se você for ver. Então, assim, é um tema pior que o outro. Quando você lê uma história dessa daqui, você fala, essa aqui foi punk, mas aí vem outra pessoa e faz uma história pior. Por exemplo, é narrada pelo Solfieri. E aqui você vai também prestar bastante atenção que as personagens aqui, ela tem nomes europeus, estrangeiros. A gente não tem aqui nenhuma referência a nomes brasileiros, por exemplo. E você também pega aqui características de ambiente como se fosse na Europa. Então a história em si é como se passasse na Europa, né? Colocada aqui no Brasil, né? Então tem esse caráter meio que europeu.
A primeira história aqui é narrada pelo Solfieri. E o Solfieri, ele vai narrar ali a aproximação dele com uma moça. Uma moça muito bela, da qual ele encontra por uma segunda vez, né? Quando ele já está bastante bêbado, ele vê essa moça do nada à noite. E na segunda vez que ele vê ela, ele desperta, ele está num cemitério, né? Do nada, assim. Ele acorda, está lá no cemitério, e quando ele vê aquela moça, ela está dentro de um caixão. Está entreaberto, né? A descrição que ele coloca aqui é: ó, as luzes de 4 círios batiam no caixão entreaberto. Abriu. Era o de uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela, naquela tez lívida e embaçada, o vidrento dos olhos mal apertado, era uma defunta. E aí as pessoas que têm pelo menos zelo pela sua consciência vão fazer o que nesses momentos? Vão embora. Solfieri não. Decide fazer o quê? Fazer amor com a defunta. Então é narrado a parte também que ele tem ali esse incentivo de fazer amor com a defunta, né? Ó. O gozo foi fervoroso, se vê em perdição aquela vigília. A madrugada passava e já afrouxara nas janelas, aquela cor do meu peito, a febre dos meus lábios, a convulsão do meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito abriu os olhos empanados. Luz sombria alumiou-se como de uma estrela entre a névoa. Apertou-se em meus braços um suspiro, ondeou-lhe nos beiços azulados. Já não era a morte, era um desmaio. Então ela tinha sofrido um desmaio ali. E no momento que ele estava ali, né, gozo fervoroso, acordou ela. E aí levou-a para casa. E levando ela para casa, ela chegou a falecer depois. E ele decide fazer o quê? Enterrar a moça no próprio quarto, né? Ou seja, é uma história, é daí para pior. E aí vem quem? Vem Bertrand. E Bertrand, ele vai narrando uma sucessão de histórias, uma pior que a outra. Ele conta não uma, mas 3. E aí ele vai narrando essas histórias desse encontro com essas mulheres. São mulheres de raiva ou de paixão matam outras pessoas. E há a cena de canibalismo também nesse conto que, meu Deus, é horrível. E depois vem Genaro. A história de Genaro é uma história de traição. Também é uma história pesada, de traição, de suicídio, né? Ali questões de envenenamento, se eu não me engano. A próxima história, eu anotei aqui para não me perder, a de Cláudius, né? A de Cláudius também é uma história de suicídio, de rapto, né? Onde ele conhece essa Eleonora, e Eleonora é uma mulher muito bonita, ele não resiste. Ele vai fazer o quê? Vai raptar a mulher. Vai levá-la para uma estalagem ali, essa mulher desperta, ele tenta falar para ela ali que ama ela, que acha ela linda, que é isso, que é aquilo, e ela assim, nega. Ela vai negando, até certo ponto que ela vai pensar assim, eu não vou ser bem recebida quando eu voltar, né? Só que o Cláudio está tão bêbado, que ele não lembra de um ponto da história. Quem vai lembrar é o Arnold, é outro que estava ali junto, mas estava meio assim, estava meio lá, nem cá. Ele vai lembrar dessa história e vai terminar a história de Cláudius. E por fim, tem a história do Johann. E a história do Johann é uma história pesada. Uma história, eu não vou nem falar que história que é interessante de acompanhar, porque a história de Johann vai chegar também no enlace ali do final. E esse final é bem apoteótico. Inclusive também... eu não li outras obras do próprio autor, mas eu achei esse finalzinho bem shakespeariano. Para quem já leu Romeu e Julieta, pode olhar esse final e vai lembrar muito de Romeu e Julieta. Então é um livro aqui que destoa, né, dos outros livros de que a gente, quando a gente estuda literatura, por exemplo. É um livro interessante, é bacana. Olha Netflix, ó. Aqui um livro interessante. E aí, esses temas escabrosos que ele traz, né, essa perversão aqui descarada, porque há orgia, há bebedeira, amores não correspondidos e tudo isso alinhado a crimes passionais aqui dentro. Então, assim, são umas temáticas que destoam muito. É um livro, assim, que não é difícil de ler, é um livro curtinho, é um pouco mais ali, um pouquinho maior que uma novela, né? Eu acho que não deixa de ser uma novela, vamos dizer assim. Mas é um livro curtinho de se ler, vale a pena e muito ser lido. Eu vou tentar ver se eu acho outros livros do próprio Álvares, o próprio Lira dos 20 anos, pelo menos inteiro, para me ler dessa vez, e vou trazer aqui para o canal. Fica a dica forte de um livro que vale muito a pena ser lido, né?
vencendo as adversidades da escrita, que não deixa de ser uma escrita também diferente do que a gente vê acostumado hoje, mas não é difícil, tá? Você vai aqui se debruçar sobre, e ficar escandalizado também, né? Sobre as histórias que o Álvaro traz aqui pra gente. Fica a dica desse livro. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.